Olá, queridos amigos, como estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas conversas sobre o Espiritismo, iniciando com uma introdução. Lembrando sempre, a todos que a doutrina espírita ela é um consolidado de informações do plano espiritual que foi trazida ao plano terreno por alguns abnegados servidores de Jesus e ainda continuam, a trabalhar nessa tarefa. Nós fazemos uma especial lembrança aqui de Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec para utilizar suas obras espíritas, uma vez que ele foi um pedagogo e também tinha publicações em seu nome na França. Eis que estudou com Pestalozzi, e desenvolveu alguns métodos de didática, enfim, na área de pedagogia. Além de conhecedor de outras ciências, falava vários idiomas, enfim. Esse abnegado servidor de Jesus recebeu uma tarefa bastante hercúlea, digamos assim, e passou a ter conhecimento de algumas manifestações que estavam ocorrendo na Europa pelos idos de 1850, e essas manifestações ficaram conhecidas na nossa literatura, nos nossos jornais, como as mesas girantes. Eram mesas que flutuavam e, além de flutuar, elas emitiam sons. E de início isso virou uma febre, nos salões de Paris. Eram feitas apresentações dessas mesas girantes, como hoje se faz uma noite festiva, um baile. E muitas pessoas frequentavam. E Kardec foi convidado certa vez para participar desse evento, mas se negou, entendendo que tratava-se de um fenômeno físico. Ele acabou por desistir da visita. Depois de insistência de um grande amigo, ele acabou por aceitar, uma vez que esse amigo usou um argumento muito forte para ele, dizendo que as mesas conversavam, as mesas falavam, elas emitiam opinião através de batidas, de pancadas. E aí ele passou a se interessar. Pensou Kardec, conforme os próprios relatos, em obras postas, ora, se essas mesas falam, respondem, pode existir atrás disso um fenômeno inteligente, cujo efeito são essas batidas, essas demonstrações, E a partir de então ele resolveu ir até esse local. Na sua biografia nos conta que, num texto colocado pelo seu biógrafo, de que quando ele entrou no salão e viu a mesa flutuando, várias, inclusive, passando pelo salão, era inegável acreditar que havia um fenômeno ali acontecendo. Então ele resolveu estudar, ele que também era um estudioso do magnetismo, colocou-se a estudar aquele fenômeno, e uma vez que ele deu essa caminhada na direção do estudo, do entendimento do que estava ocorrendo, aí uma situação inusitada aconteceu. As mesas começaram a responder questionamentos. A partir de batidas, como se for um código Morse, as mesas respondiam. E as perguntas de Kardec, por primeiro, disseram que eram manifestações de que já não estavam mais no plano encarnado, ou seja, eram espíritos. Tratavam-se de espíritos a responder as perguntas que eram ali colocadas. E evidentemente que Kardec não se deixou impressionar, em virtude de adotar o método científico, de ser um cientista, continuou com a sua serenidade o seu trabalho de pesquisa. E aí as mesas girantes foram sendo paulatinamente substituídas por conversas mediúnicas através de psicofonia, onde o espírito conversa com alguém através de um médium, um medianeiro, um intermediário, e também por diversas cartas que iam sendo encaminhadas de grupos de estudo dos fenômenos que ocorriam na Europa, inclusive nos Estados Unidos, diversas cartas sendo encaminhadas a ele, de maneira que ele separou as cartas segundo alguns questionamentos que fazia, respostas que recebia, enfim, fez um consolidado
daquilo que ele recebeu de informação, além do que ele próprio arrecadava junto aos médios com os quais trabalhava. Por isso ele é tido como um codificador, né? Buscando essas informações diversas, comparando umas com as outras, utilizando um método científico, foi selecionando as devidas correspondências e compôs com isso aquilo que nós chamamos de obras básicas, as 5 obras do Espiritismo, a começar pelo Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e um livro também chamado Céu e Inferno. Essas obras compõem então esse grande consolidado. Aquelas outras correspondências, né, ou informações que ele recebeu, que não entendeu conveniente colocar nessas 5 obras, foram colocadas na Revista Espírita, que era uma revista de época da Casa Espírita que ele mesmo fundou. A gente precisa lembrar aqui, né, que essas informações que vieram do plano espiritual vieram de uma pleiade de espíritos superiores, espíritos puros, que trabalham com o Cristo, cumprindo a sua promessa de trazer a nós o Consolador prometido. Essas e outras informações nós vamos colocar no vídeo em sequência. Um grande abraço, fiquem com Deus.